Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a nossa fé. Não sei se vocês perceberam que eu coloquei no grupo, na frente do nome Xinholan, nome eterno. O nome eterno é uma coisa que eu nem imaginava porque nós tínhamos esse nome. Há 25 anos atrás, nós herdamos de uma missão judaica batista a congregação e o nome. E durante todo esse tempo, nunca passou na nossa cabeça o porquê desse nome. Foi quando nós, através dos estudos com os judeus caraítas, em especial com Nehemiah Gordon, que é o reitor da Universidade Hebraica Caraíta de Jerusalém, um dos tradutores dos manuscritos do Mar Morto, e ali eles conseguiram achar mais de 2.000 pergaminhos, né, com sinais maçoréticos, aonde o tetagrama, o Yod-He Vav-He, tinha as vogais. E essas vogais, junto com o tetagrama, dava a pronúncia Yehová, que é um nome eterno. Aí eu entendi que nós deveríamos levar essa bandeira, ou seja, 25 anos atrás, Deus nos deu essa missão. E ela foi acontecer 25 anos depois, praticamente. Então nós vemos que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos e dos nossos projetos. Porém, eu tenho observado que, de uns tempos para cá, começou a proliferar, ainda mais com o advento das redes sociais, várias ex-igrejas neopentecostais que se transformaram em pseudo-sinagogas. Por que pseudos? Porque eles não são judeus, eles são cristãos, que alguns têm ascendência judaica, outros não têm, mas eles estão se apresentando como judeus. E hoje é uma facilidade incrível. Por quê? Por um simples motivo. Quando nós iniciamos a jornada, você não tinha acesso a uma sinagoga tradicional. Eu ainda ia porque eu comecei com algum grupo de judeus. Então eu conhecia o funcionamento de uma sinagoga. Mas outras pessoas não tinham. Hoje não, você vai para a internet, na internet você consegue ver o funcionamento e faz da sua igreja uma sinagoga. Você é um pastor, você adota o nome de rabino. Por desconhecer a religião judaica, você começa a adotar os princípios que eles têm. Por desconhecer a alahá deles, eles começam a adotar Talmud, Zohar, Kabbalah. E tem uns indivíduos aí que são mestres em Kabbalah. Para um rabino ortodoxo, filho de pai judeu, neto de judeu, bisneto de judeu, tataraneto de judeu, todos de uma linhagem rabínica. Ele leva muitos anos para compreender essa visão da Kabbalah. Porém, esses indivíduos eles estão ofertando isso como se fosse mercadoria, como está em Apocalipse 18, são os mercadores da fé. E ali no Apocalipse 18 fala da Babilônia, da confusão, vira uma confusão. Porém, tem um rabino aí muito famoso, não vou citar nomes, tá? Não é do meu perfil fazer isso, está fazendo vários vídeos e generalizando, exatamente, você só pode começar a estudar depois dos 40, porque você já está numa idade de equilíbrio. E esse rabino, o que acontece? Ele está generalizando e ele está falando muito mal do movimento messiânico. E com razão, não tira a razão dele não, dizendo que essas pessoas não têm preparo, essas pessoas desconhecem e elas estão se apresentando como se fossem rabinos, sem terem as credenciais, praticando circuncisão sem ser Mohel, sem ter preparo para fazer essas
incisões, inclusive isso diante da medicina é prática criminosa, porque ele não pode fazer aquilo é uma cirurgia. Então está acontecendo muito isso. E, infelizmente, aqueles que têm seriedade nessa jornada de restauração estão sendo misturados como se fosse da mesma coisa. Pensando nisso, foi o que eu fiz para que evitasse que essas pessoas, de repente, viessem falar mal da nossa congregação. Foi porque eu fiz a alteração do nome, né? Coloquei em português e hebraico. Pronto. E nos vídeos que nós estamos fazendo, eu vou procurar usar mais os termos em português. Não existe problema algum falar em português. É uma utopia. Se fosse pecado, Deus não teria misturado as línguas. Isso foi uma providência divina. Então não há pecado nenhum. Então, nos vídeos nós vamos utilizar, né, os nomes portugueses também para poder alcançar as pessoas. E eu espero que vocês entendam. Nós precisamos, nesse momento, evitar confrontos. Não faz o menor sentido. Mas o estudo de nós, perdão, hoje está... O nosso estudo hoje, ele tem um objetivo esclarecer a nossa fé. O nisto cremos. Qual é a nossa crença? Em primeiro lugar, nós não cremos que o cristianismo, seja ele católico, evangélico, protestante, seja a igreja ou a congregação, a Querrilá, de Deus. Nós não cremos. Nós cremos que são instituições humanas, me perdoe hoje, instituições humanas que trouxeram a religiosidade para dentro das suas paredes. E estabeleceram e criaram a sua fé. Nós não cremos que o judaísmo, queira ele qualquer uma das linhagens, ortodoxo, reformista, tradicional, ultra-ortodoxo, assídico, haredi, nós não cremos que esta seja a religião do povo de Israel. Nós não cremos. Esta religião foi uma religião criada a partir das seitas da época da saída da Babilônia. A junção das seitas. Que seitas? Os fariseus, essênios, sicários, herodianos, betusianos, enfim. Então nós não cremos que seja a religião do povo de Israel. É mais uma religião. Isso é fundamental. Principalmente, nós não cremos que nenhum movimento messiânico que adotou o nome de judaísmo messiânico e judaísmo nazareno seja a religião de Yeshua. Porque é incompatível. Os fariseus são totalmente contrários a Yeshua. O Talmud diz que Yeshua está no inferno de fezes, queimando eternamente. Diz que Yeshua era filho de um soldado romano chamado Pandera e que Miriam era uma prostituta. Então, como é que eu posso me filiar, me unir ou trazer esse nome desse grupo religioso que é totalmente contrário ao meu Messias? Isso é incompatível. Então, primeira coisa, nosso pensamento. Outra coisa, nós pegamos dos judeus caraítas a visão da interpretação do Tanar e da Torá. Só isso. Eles também não aceitam Yeshua. Então eu não vou dizer que eu sou um caraíta, não. Porque a palavra caraíta significa só escritura. Então nós somos o quê? Uma congregação messiânica que tem Yeshua como seu Messias.
Nós cremos na Torá, nos profetas, na Brit Hadashah. Pronto, essa é a nossa visão. Nós não somos ligados a esses grupos, não que temos nada contra eles. É porque as práticas deles divergem da Escritura. E nós somos restauradores. E a restauração e a techuvá é para retornar ao estado original. Então nós estamos fazendo exatamente isso. Mateus, capítulo 10, versículo 6, para quem não entrou no grupo do WhatsApp, lá eu coloquei todos os textos bíblicos, então não precisa se preocupar agora em você anotar, porque está lá. Em Mateus, capítulo 10, versículo 6, nós vemos que Yeshua, ele dá uma orientação aos seus discípulos, não uma vez só, mais que uma vez, mas eu vou ler só um texto e eu espero que vocês entendam. Vou ler o versículo 5, a missão dos 12, no capítulo 10. A estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí vem a pergunta, e agora? E no versículo seguinte, e indo pregar e dizendo, o reino dos céus, e não no céu, está próximo. Yeshua ordena que eles não vão pelos gentios. Por que os gentios? Lembra do Gadareno? Da cidade de Sidom também? Eles eram gentios. Então eles não vão para lá. Só que tem um detalhe. Como é que eles iam achar as tribos perdidas da casa de Israel? Naquele momento fazia 700 anos que eles tinham sido levados pelos assírios, assimilados entre os povos e se espalhado. Hoje já faz 2.700 anos. Então, como, em que circunstância eles iam localizar? A Bíblia, ela tem que ter a resposta. Concorda comigo? Porque essa ordenança é para nós hoje também. Como nós vamos localizar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que hoje são gentios? Eles não são judeus. Porém, eles não sabem quem são. Mas Jeová sabe. Está em Jeremias, o profeta chorão, né? Você sabe que Jeremias era uma pessoa sensível e foi conhecido como profeta chorão. Jeremias, capítulo 23, versículo 13 e 4. Eu mesmo ajuntarei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar às suas moradas, e crescerão e se multiplicarão. E porei sobre elas pastores, presta bem atenção. Ele não está dizendo colocarei sobre ela mestres, professores, pastores, que as apacentem. Por quê? Está falando de ovelha, é natural que é o pastor. Qual a diferença de um pastor e um rabino? O rabino é o professor, mas só ensinar e se vira. O pastor vai cuidar. O pastor tem que cuidar dia e noite da ovelha. E não temerão mais, nem se amedrontarão, nem serão menosprezadas de Jeová. Olha que coisa extraordinária. Quem vai trazer, quem está trazendo, é o próprio Senhor Jeová dos Exércitos. Então vocês que estão aqui, quem trouxe vocês não foi a internet, não foi o YouTube, não foi as mensagens que são pregadas. Quem trouxe vocês foi o próprio Jeová que foi buscar. No versículo 2 do capítulo 23 diz assim: portanto, assim diz Jeová, Deus de Israel, não Deus de Judá apenas. Aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes minhas ovelhas e as espantastes e não cuidaste dela, e eis que eu visito a maldade de vossas obras, de Jeová, e eu mesmo ajuntarei.
Ou seja, esses líderes religiosos, né, esses rabinos, ortodoxos, etc., afugentaram as ovelhas. E o Senhor diz, eu estou indo buscar vocês. Então entenda uma coisa, quem está te buscando é o próprio Jeová dos Exércitos, é o próprio Yeshua que diz, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes do início do vídeo, eu comentei uma coisa. Muitos chamados, poucos escolhidos. Nem todos que são chamados são escolhidos. E normalmente esses não permanecem. Eles ficam pela beirada dos caminhos. Como a parábola, né, do semeador. Um semeia numa estrada pedregosa e morre. Outro semeia no campo, as aves levam. Mas aquele que é semeado em terra boa cresce e se fortalece. Então que o Espírito Santo do Eterno semeie no seu coração o conhecimento da palavra. Semeie na sua vida a palavra do Senhor. Porém, o nosso apóstolo, Paulo, o mais mal compreendido, no capítulo 11 do livro de Romanos, ele manda uma carta para os romanos e diz assim, no capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Então, é um mistério. Para que não vos tenhais por sensato em vossa própria opinião, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios haja entrado. Presta atenção. Ele não está dizendo que o endurecimento veio para os judeus. Ele está dizendo que vem para Israel. Para aqueles que estavam na dispersão, na galute. E esses ficaram com seus corações endurecidos. E aí foi permitido que o gentio adentrasse. E esse gentio que adentrou é o momento da plenitude. E o que significa plenitude? A palavra plenitude ela é muito mais importante do que simplesmente a pessoa vai falar plenitude é plenitude. Não é isso. A questão da plenitude é que Deus quer que você seja pleno. O que é pleno? Completo. Então você só vai ser um gentio completo quando você entender a sua obrigação como gentio na casa de Israel, não na casa de Judá. Presta atenção. Eu vou dar muita ênfase para as pessoas começarem a distinguir isto. Porque as pessoas hoje, elas estão querendo ir, sabe para onde? Para o judaísmo, uma seita que não é aceita, não é a religião do povo de Israel. Outra coisa, em Isaías, no capítulo 56, presta bem atenção, Isaías, capítulo 56, do versículo 13 em diante, vamos lá. E ao gentio, versículo 3, e ao gentio que se chegue a Jeová, não fale dizendo, certamente Jeová me apartará do seu povo. Não diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz Jeová aos eunucos que guardam os meus sábados, não sábado. Quando é sábados, se refere ao sétimo dia e às festas bíblicas. Tá? E nem diga, cadê? Perdi aqui. Porque assim diz Jeová, no versículo 4, perdão. Aos eunucos que guardam meus sábados, escolheram o que eu quero e se mantém firme na minha aliança. Quando ele fala de eunuco, o que se refere a eunuco? Não é exatamente o que as pessoas pensam. São aquelas pessoas que não estavam gerando no mundo espiritual. Eram pessoas secas.
E agora ele diz, não fale isso, porque nós estamos falando de um livro espiritual, profético. Então, você tem que abraçar a aliança de Jeová. E qual é a aliança? A Torá. Aqueles princípios que estão em validade. Aqueles que se cumpriram no sacrifício de Yeshua, nós falamos para confirmar a messianidade de Jesus. Porém, aqueles que ainda estão em vigor, que nós encontramos eles todos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, esses devem ser abraçados através dessa aliança. E olha o que ele diz no versículo 5. Eu vos darei um lugar em minha casa e dentro dos meus muros, um monumento em nome melhor do que os filhos e filhas, um nome perpétuo vos darei, a qual nunca perecerá. Nós temos visto aí ex-evangélicos, pentecostais, etc., se afirmando serem judeus e adotando nomes judaicos, normalmente nomes que nem se usam mais. Porém, nós não precisamos disso. O próprio Jeová vai dar para você um nome eterno, que nunca se apagará. E em Apocalipse diz que você vai receber uma pedrinha branca com um nome que o próprio Criador deu para você. Perceba a diferença. E eu vos darei um lugar na minha casa e dentro dos meus muros, um monumento e um nome melhor do que os filhos e filhas. E aos estrangeiros que sigam a Jeová para servi-lo e amar o seu nome, o nome do Senhor Jeová, para serem seus servos. E todos que guardarem o sábado, sem profaná-lo, mantenham-se firmes na minha aliança, na minha Torá. E eu os levareis ao meu santo monte, e vos alegrarei na minha casa, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é o convite que o Senhor está fazendo para nós hoje. Paulo fala da plenitude, seja pleno, um gentil pleno. Aí você diz, mas eu sou judeu, porque o meu sobrenome é de judeu. Tudo bem, amém. Mas por enquanto você é gentil. Você é estrangeiro. Faça dessa forma. A melhor porta para nós entrarmos para a família de Deus é a porta do gentil. E nós estamos alcançando a plenitude. Quando esse grupo alcançar a plenitude, nós vamos conseguir alcançar também a casa de Judá. Então isso é uma palavra, uma profecia, é uma promessa que Deus está fazendo. E nós não podemos ignorá-la. Nós temos que manter a fé, a esperança. E nós vemos também que tem pessoas que estão tentando resgatar o sacerdócio do levirato. Esse sacerdócio não existe mais. Esse sacerdócio ficou no passado. Ele foi cravado no Calvário. Com a morte de Yeshua, Perdão, a imagem sumiu. Com a morte de Yeshua, o levirato acabou. E agora nós estamos sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdócio não é novo. Nós não vamos entrar em detalhes hoje por causa do tempo. O tempo está escasso, né? Já está terminando. Mas em Gênesis, depois eu gostaria que vocês lessem lá, em Gênesis 14, do versículo 18 e 20, fala de um encontro em que Abraão, voltando da guerra, onde ele foi buscar seu sobrinho, que havia sido sequestrado, ele tem um encontro com o Melquisedeque. E ali, o Melquisedeque faz uma aliança com ele, do pão e do vinho.
A mesma aliança que Yeshua fez no dia 14 de Abib com os seus discípulos, o pão e o vinho, a mesma. Em Hebreus, né, no capítulo 7, do versículo 1 a 17, ali ele relata sobre esse Melquisedeque. E ele diz que esse Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem origem. Ou seja, não é desse sistema, não é dessa existência. É o próprio Yeshua, que foi gerado por Deus. Nós somos criados. Yeshua foi gerado, que é diferente. Um dia eu explico para vocês. E o que eu quero que vocês entendam? Melquisedeque, que apareceu para Abraão, era o próprio Yeshua. Melquisedeque, ele se apresenta e entra em aliança com Abraão. Yeshua entra em aliança com seus discípulos. Todo dia 14 de Abib nós fazemos a ceia de Yeshua, o Seder de Yeshua. E ali nós compartilhamos desta ceia, o pão e o vinho. Nós revalidamos esta aliança. Esta importância é muito grande na nossa vida. Nós precisamos entender. Quando Yeshua, Jesus, disse aos seus discípulos que estavam ali conversando, e de repente chegou uns fariseus e começaram a fazer perguntas, e ele diz: antes de Abraão, eu sou. Como assim, antes de Abraão você? Você não tem 40 anos ainda? Porque eles não entenderam que ele foi aquele que estava com Jeová lá na criação, no façamos. Ele não entendeu que era ele que se comunicava com Moisés na nuvem. Ele não entendeu que foi ele que falou com Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação. Eles não entenderam que foi ele que falou com Sara que ela seria mãe. Eles não entenderam isso. Por quê? Porque eles eram idólatras de uma forma ao contrário. Eles não conseguiam entender que Deus comissionava a Yeshua esse ministério, esse trabalho. Um dia nós estudamos melhor isso com vocês. Então, quando Jesus se apresenta, ele mostra esse lado. João, dos discípulos, foi um que entendeu. Quando ele relata em João 1, né, que ele, no princípio, era ele, a palavra. E tudo foi feito por intermédio dele. A palavra não diz, tudo foi feito por ele, diz por intermédio dele. Por quê? Através do poder de Deus, ele fez tudo. O poder da palavra. Então nós precisamos dar valor a Yeshua, a Jesus, muito mais do que as pessoas imaginam. Nós não somos trinitarianos, não somos unicistas. Nós cremos que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e que ele gerou um filho, a qual ele chama que é muito amado, e criou os anjos, e depois criou o homem e todo o universo e tudo que existe. Então, se você pegar a nossa crença é baseada no ministério segundo a ordem de Melquisedeque. E se você for lá estudar, você vai ver que o sábado já existia, ok? Que a alimentação já existia, que as ofertas já existiam, que o dízimo já existia. Moisés vai agregar outros sacrifícios e estabelecer outros de festa para a nação de Israel. Como nós estamos hoje sobre esse ministério e não sobre o ministério levítico, o que acontece? Os princípios do ministério de Melquisedeque lá do passado é o mesmo que nós temos que seguir agora. Então nós hoje, né, vamos lá, nós temos a aliança com pão e vinho, nós guardamos o Shabat, nós não comemos carnes impuras,
nós adotamos o dízimo, nós celebramos tabernáculos, cabanas, porque Zacarias nos fala que no milênio nós vamos celebrar, ok? Nós celebramos a lua nova, porque em Isaías 63 diz também que no milênio nós vamos celebrar, então temos que celebrar hoje, para marcar os tempos. Nós celebramos hoje trombetas, porque anuncia a volta de Yeshua, de Jesus, e a ressurreição. Percebe? Nós celebramos pães ázimos, porque Paulo disse que nós devemos usar aquele como exemplo dos ázimos da nossa vida para tirar o fermento, que é o pecado que faz crescer. Nós não celebramos Yom Kippur da maneira que os rabanitas celebram. Por quê? Porque nós não temos o templo, não temos a arca, não temos um sumo sacerdócio e Jesus, o Corban de Deus, já morreu. Toda vez que eu quiser me sacrificar, eu estou rejeitando Yeshua como o meu Cordeiro de Deus, o meu Corban. Então, no dia de Yom Kippur é um Shabat, só isso, de descanso, nada mais. Nós não matamos o Cordeiro Pascal, porque o Cordeiro Pascal já foi morto. Nós celebramos pães ázimos durante 7 dias. Como é que funciona? Nós temos o pão ázimo, a matzá, nós temos as ervas amargas, nós temos um jantar. Algumas pessoas assam um cordeiro, não como sacrifício, e nem pegamos o sangue e manchamos a porta da nossa casa, mas apenas como uma refeição. E durante 7 dias nós tiramos os derivados de trigo e cevada e aveia. Só isso. Chocolate não consta, vinho não consta, cerveja não consta. Os fermentados que a Bíblia fala é exatamente esses derivados. Então essa é a forma que nós, como seguidores de Yeshua, como sendo uma congregação de Teshuvá, restauração, é essa a forma que nós mantemos. Então é esse o estudo que eu passei para vocês. Lá no WhatsApp Textos, eu gostaria que vocês pegassem uma oportunidade, quando tiver um tempinho, leiam, reflitam e fortaleçam a vossa fé. Isso é muito importante. Porque senão nós vamos ficar sem saber para onde nós estamos indo. Porque o Senhor está levantando um povo, e como disse Jeremias, eu vou buscar um a um. E vocês foram buscados por ele. Cada um de vocês. Agora vai depender de você se vai ficar ou vai embora. Por quê? Muitos chamados, poucos escolhidos. Então eu prefiro ficar entre os poucos. E eu espero que você também. Que o Deus bendito visite cada um de vocês. Gostaria de pedir oração pela minha vida, pela saúde aqui da família que nós estamos com os probleminhas, pela nossa vida também comercial, profissional, para que Deus entre com providência. Orem também para os nossos demais irmãos. Orem pela comunidade Nome Eterno Sheolam, pela congregação Sheolam, para que Deus nos dê condições de continuar nesta jornada. Não está fácil, está difícil, cada dia mais difícil. Mas nós dependemos das orações dos irmãos para nos fortalecer. Que o Deus bendito visite cada um de vocês agora. E eu vou convidar você onde estiver para que incline sua fronte, nós vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos que estivemos juntos e poder estar na sua presença.